Olá pessoal, você já ouviu falar em DIFAL? Bom, DIFAL é o diferencial de alíquota do ICMS e nesse vídeo nós vamos falar sobre como se calcula, quando ele deve ser utilizado e principalmente para você, transportador rodoviário de cargas, quando que você deve se preocupar com o DIFAL na sua operação. Então não sai daí, é logo depois da vinheta. O ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços e, como o próprio nome diz, não incide apenas sobre a comercialização de mercadorias, mas também sobre a prestação de serviços, como o transporte rodoviário de cargas. Cada estado ele tem as suas obrigações fiscais e ele determina a sua própria alíquota de ICMS. Até 2015, toda operação interestadual destinada a consumidor final não contribuinte do ICMS era tributado com a alíquota do estado de origem da mercadoria. E todo esse imposto arrecadado ele era destinado justamente a esse estado de origem. O DIFAL, diferença de alíquota do ICMS, ele existe justamente devido a essa diferença de alíquota entre os estados. E ele é aplicado sempre quando houver uma operação interestadual destinada a consumidor final, seja ele contribuinte ou não do ICMS no estado de destino. O objetivo é que o ICMS arrecadado nesse tipo de operação ele seja distribuído de uma forma mais justa ali entre os estados envolvidos. O DIFAL é a diferença entre a alíquota interna do estado de destino e a alíquota interestadual. Entre 2016 e 2018, essa diferença de alíquota era partilhada entre os estados envolvidos, mas a partir de 2019 ela passou a ser recolhida integralmente para o estado de destino. De forma geral, a alíquota interestadual é recolhida integralmente para o estado de origem e a diferença de alíquota é recolhida integralmente para o estado de destino. Para definirmos se um frete ele é interestadual, nós devemos analisar a origem e o destino da mercadoria. Porém, é com base no tomador, a quem está sendo prestado o serviço de transporte, que definimos quem é o responsável pelo recolhimento do DIFAL. Se esse tomador ele for contribuinte do ICMS no estado de destino, então é dele a responsabilidade do recolhimento do DIFAL. Porém, se ele não for contribuinte do ICMS, a responsabilidade de recolhimento do DIFAL é do transportador. Você não precisa se preocupar com o DIFAL nas operações de subcontratação, redespacho e quando o remetente é o contratante do serviço de transporte, que são as operações de frete CIF. Mas você precisa se preocupar com o DIFAL nas operações de fretes interestaduais, FOB, destinados a consumidor final. E você, transportador, você deve recolher o DIFAL quando esse consumidor final, que é o tomador do serviço de transporte, ele não for contribuinte do ICMS no estado de destino. As alíquotas de ICMS definidas por cada estado, elas podem ser encontradas e facilmente identificadas através de uma tabela de ICMS por origem e destino, como essa que você está vendo aqui na tela. Além da diferença de alíquota de ICMS, alguns estados também possuem o Fundo de Combate à Pobreza e, nesses casos, deve ser calculado e repassado ao estado. Então vamos ver um exemplo. Uma transportadora é contratada para transportar de São Paulo até Florianópolis uma mercadoria destinada a um consumidor final. O contratante do serviço é o próprio destinatário, que não é contribuinte de ICMS no estado de Santa Catarina. Então isso quer dizer que o transportador será o responsável pelo recolhimento do DIFAL para o destino. Para encontrar a alíquota do recolhimento, nesta tabela vamos encontrar o estado de origem, que é São Paulo, e em seguida vamos encontrar o estado de destino, que é Santa Catarina, e a junção desses dois pontos indica a alíquota a ser aplicada. O mesmo vale para operações dentro do mesmo estado, para encontrarmos a alíquota interna de cada estado. Conforme essa tabela de ICMS, a alíquota interestadual para essa operação é de 12% e a alíquota interna de Santa Catarina é de 17%. Então, nesse caso, o DIFAL vai ser 17 menos 12, que é igual a 5%. Então, a alíquota de 12% deve ser destacada no CTE e ser recolhida para o estado de origem do transporte, que é São Paulo. E os 5% será recolhido para o estado de destino, que é Santa Catarina. A forma mais comum para recolhimento do DIFAL é a GNRE, que é a Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais. Mas não quer dizer que outras formas não possam ser utilizadas, isso depende muito do estado de destino. O ideal mesmo é que, antes de realizar a emissão dos documentos fiscais, você verifique caso a caso com a sua contabilidade. Como vocês puderam notar, DIFAL não é algo tão simples, mas também não é um bicho de 7 cabeças, não é mesmo? Bom, espero que esse material tenha te ajudado de alguma forma. Não esquece, claro, de deixar o teu like. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!